todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e hoje, mais uma noite, estarei aqui gravando com vocês essa aula maravilhosa, que é a aula de número 13. Tá? É a nossa última lição do trimestre. Se você chegou até aqui, você já pode se considerar um vitorioso. Se você chegou até aqui, você pode olhar para trás, pode olhar para suas mãos e pode observar que há bagagem agora para a gente caminhar mais um pouquinho. Amém? Você como professor, você como alguém levantado por Deus para ensinar, para fazer parte dessa obra tão maravilhosa que é a obra do ensino, né? Deus, ele te recompensará naquele grande dia, tá bom? Muitos não reconhecem o trabalho de um professor na escola, muitos não conhecem o trabalho de um professor na igreja, mas quão duro é o trabalho de um professor. Ser professor é muitas das vezes, enquanto outros estão passando a noite dormindo, enquanto outros estão acordando no horário certo para poder chegar cedo na escola bíblica dominical, né, para chegar no horário, chegar ali nos 45 do segundo tempo, o professor tem que, querendo ou não, estar ali debruçado, dia após dia, para ter algo para passar para os irmãos. Porque a nossa preocupação maior não é apenas passar o que a revista, não é apenas narrar o texto bíblico, mas é que está disponível para que o Espírito Santo nos use na escola bíblica dominical. E ser professor, ministério, é isso, é falar querendo ficar quieto, é orar, muitas das vezes não querendo orar, mas orando a si mesmo, é se mover querendo ficar parado. Você não tem, nós podemos dizer, você não tem opção. Se você foi chamado, levantado para o ministério, bola para frente, vai empurrando, né? Porque o Deus que te chamou, ele concluirá essa grande obra que ele prometeu na sua vida. Amém, irmãos? E há promessas lindas para os professores, não só para os professores, mas para todos os ministros que estão trabalhando na obra. Aí eu deixo aqui a referência, já disse, mas deixo mais uma vez a referência de 1 Coríntios 15, 58, que vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a nossa recompensa ela virá do Senhor. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui na lição, porque eu pretendo ser muito objetivo, até porque essa lição ela é de cunho conclusivo, é apenas para concluir tudo aquilo que nós já estudamos nesse trimestre. E eu estou alegre, porque a sensação que eu tenho é que eu adquiri muito dessa revista que nós estudamos, tá, irmãos? Quando eu falo revista é porque a revista aborda a Bíblia, tá, irmãos? Mas nós aprendemos muito com a Bíblia, com a palavra do Senhor aqui, sendo guiado por essa revista aqui, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida do pastor Douglas Batista, que é o escritor dessa revista. A lição 13, o tema é o seguinte: a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo vai dizer: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4, 13. A verdade prática vai dizer: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Ou seja, não tem como ser crente sem ler a Bíblia, porque é ela que vai nos dar a capacidade de fazer, de permanecer, de persistir, de continuar, é a Bíblia. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 4, 6 até o 16. Não estarei fazendo menção desse texto, tá, irmãos? Mas faça na sala de aula, como eu sempre falo. Isso é importante demais você fazer na sala de aula. Vamos avançar para a introdução da lição. A introdução vai dizer o seguinte: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão,
A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, como eu acabei de dizer, nós crescemos através da Bíblia, sendo guiados pela revista. Não é a revista que é a base principal. A nossa base é a Bíblia. A revista é apenas um guia, tá? E é de muita relevância porque esses homens de Deus que preparam essa revista, eles preparam com uma maestria, foram homens que foram preparados para isso. Então consegue organizar as informações para deixar de forma bem clara para nós conseguirmos aí reproduzir em sala de aula. E já fica com essa, tá, irmãos? O melhor professor não é aquele que transmite informação apenas. O melhor professor é aquele que transmite a informação com tanta clareza que essa informação depois será reproduzida. Essa informação será reproduzida por seus alunos, tá bom? Então, se você quer ser um professor profundo da parte de Deus, um professor eficaz, procure entender, procure ouvir seus alunos para ver se eles estão entendendo verdadeiramente. Procure fazer uma pesquisa de campo para ver se eles conseguem reproduzir o que você ensinou. Porque às vezes, se você chega no final da aula e pergunta e não sabe nem como começou, é sinal que você não está sendo um professor objetivo. Tá bom? Eu fico feliz quando alguém chega em mim e reproduz algo que eu disse na escola bíblica ou numa pregação. Eu fico feliz, porque é sinal que o ensino foi dado com clareza, que a palavra foi direcionada com clareza para o povo, tá bom? E o bom professor é esse, tá bom? Não que eu seja um bom professor. De vez em quando eu prego e ninguém entende. De vez em quando eu dou estudo e ninguém entende, tá bom? Mas o meu alvo é esse, é falar de forma tão clara, tão nítida, tão transparente, a ponto de vocês, depois dessa aula, conseguir reproduzir tudo que você aprendeu, porque você só reproduz aquilo que você entendeu de verdade e ficou armazenado no seu córtex, cerebral. Então vamos avançar aqui mais um pouco. Primeiro tópico: a Bíblia é o texto da escola dominical. O currículo adotado. A escola dominical EBD é, por excelência, ensino bíblico. É por isso que nós vemos, às vezes, pessoas que dizem que arrumam ao estardalhaço quando o pastor da igreja decide: eu vou mudar a escola dominical para terça-feira à noite ou para segunda-feira à noite. E as pessoas não entram em choque, entram em conflito pelo nome, pela nomenclatura dominical. Porque eles falam: mas pastor, é escola dominical, é no domingo. E não é, né? É escola bíblica. Dominical é por causa da sua origem. Quando começou, iniciou-se no domingo. E a escola dominical ela não iniciou com classe de adultos. A escola dominical, na verdade, foi inventada, foi programada, foi estabelecida, instituída para crianças, para facilitar o entendimento para crianças, tá bom? Depois que foi evoluindo e entenderam que os adultos também precisavam dessa escola tão maravilhosa, precisava desse ensino de perto, que é a escola bíblica dominical, tá bom? Então você quer crescer? Muitas pessoas falam teologia, e teologia é bom, tá, irmãos? É bom, mas se você quer crescer, comece pela escola bíblica dominical. Procure frequentar, procure pegar a revista e ler, procure entender, pesquisar, tá? Fique bem informado antes de ir para teologia, tá bom, irmãos? Porque se você vai despreparado, esteja preparado espiritualmente e também emocionalmente e intelectualmente para essa aula, tá bom? Para teologia, porque senão você vai de um jeito, vai cheio e volta completamente vazio, tá bom? Então eu digo assim, o ideal
se a gente pegasse firme mesmo na escola bíblica dominical, com a intenção profunda de aprender, se você pegar só a Bíblia e começar a ler, mas ler com coração, ler com desejo de aprender, você vai aprender muita coisa, tá bom? Porque a Bíblia é clara, irmãos. Tem coisas que eu já li a Bíblia algumas vezes, mas toda, né, algumas vezes, mas de vez em quando eu me deparo com uma curiosidade, uma novidade ali que eu não tinha observado antes. Então, a Bíblia ela é muito rica, tem uma gama imensa de informações. Então, para nós adquirirmos todas essas informações importantes, nós precisamos o quê? Ler ela constantemente, dia após dia, dia e noite, noite e dia, como o Senhor disse a Josué: medita na lei. Medita não é só de dia, não é só no meio-dia, não é só à noite. Ele vai falar de medita de dia e de noite. E o que o salmista Davi vai dizer no Salmos 1? Ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele vai falar que esse varão que é bendito, que é bem-aventurado, ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E qual que são os resultados? Será como a videira, será como a figueira, que dará o seu fruto na estação própria, produzirá e será próspero. Por quê? Porque meditou na palavra, e quem medita na palavra é bem informado sobre todas as questões, tanto espirituais, morais, quanto questões naturais que nós vivenciamos, tá bom? Vamos avançar aqui mais um pouco aqui. Então, o currículo é esse. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. O currículo da EBD preserva a autoridade de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver didático, diário e a formação do caráter cristão. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ilumina os seus pés para que você não tropece, te mostra algo que está perto, algo que você te anuncia, te mostra o caminho que você deve percorrer e alumia lá na frente. Ou seja, te mostra aqui, mas te prepara também para o que vem lá na frente. Tá? Nem o que está lá na frente que você não chegou ainda, a Bíblia ela traz a luz, ela traz a revelação, ela traz a iluminação necessária. E quando aquilo chega, você já está preparado, porque a Bíblia te preparou. Amém? Então, a única raça, posso dizer raça, tá? Porque eu já disse, o português é pobre, mas os irmãos entendem, né, o linguajar. Mas a única raça que não pode de forma nenhuma andar confundido são os crentes. Por quê? Porque os crentes têm a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus fala: lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Ou seja, não tem como errar, não tem como se perder se estivermos baseados na palavra. Amém? A prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. O objetivo a ser alcançado em cada lição, desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimentos, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, 2 Timóteo 3,16, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A AED terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Ou seja, ensino bom é aquele que traz transformação para as nossas vidas. Você quer saber se você entendeu algo? É quando você tem a capacidade de armazenar
e de reproduzir, como eu já disse. E é por isso que Davi vai dizer em Salmos 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, eu guardei para não pecar contra ti. Porque se você tem a palavra no coração, ou seja, na Bíblia a palavra coração também remete à mente, no intelecto, na minha reflexão. Se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, na minha reflexão, ela permeia a minha mente, ela vai servir como um escudo contra as tentações, contra as ofertas que Satanás irá me fazer, para me fazer cair. Então, eu preciso guardá-la na minha mente, porque se ela não estiver guardada, a palavra que estiver solta, que estiver no ouvido, que você não mostra apreço por ela, quando que você não se apega como alguém que diz, eu preciso disso, é uma palavra que vem e não gera efeito nenhum. Tá bom? Então é por isso que é importante sim o professor estar bem preparado para ensinar de forma que o seu aluno depois consiga reproduzir em suas atitudes e reproduzir até em palavras. Mas também, principalmente, o aluno tem que ter a capacidade de, quando entender, pôr em prática. Porque também pode sim uma pessoa entender e decidir ser teimoso, decidir ser obstinado, como o povo de Israel, que ouvia a voz de Deus, mas mantinha os mesmos erros, decidia não se dobrar, e é por isso que padeceram. Tá bom? Então, quando você entende a verdade, trate de pôr em prática, porque senão as consequências elas são grandes. Amém? E uma coisa muito interessante você vai observar na Bíblia, é algo que eu estava refletindo hoje. Nós vamos encontrar todas as vezes que Deus ele procurava ensinar o seu povo, ele ajudava o seu povo. Nós temos a ocasião do Egito. Tá com fome? Toma maná. Começa, Senhor, mas só maná, só pão, tô injuriado de pão, eu quero carne. Povo chato, né, irmãos? Povo reclamão. É igualzinho eu e tu. E o que ele vai dizer ali agora? Ele fala, não, tá bom, vocês querem carne, então vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E aconteceu. Comeu codornizes até sair pelo nariz. Acabou, faltou água, de novo, reclama. Vamos apedrejar Moisés, porque ele é o culpado. Não tinha cemitério suficiente, então sempre o povo reclamando. Era um povo que não estava interessado. Quando o povo só reclama pelo que não tem, significa que ele não está interessado no Senhor, aquele que está efetuando tudo isso, no dono do milagre, mas então interessado apenas no milagre. Eu só quero uma provisãozinha, eu só quero um alívio, eu não quero comunhão com Deus, eu não preciso disso. Para mim é suficiente que o Senhor pague minhas contas, para mim é suficiente que o Senhor me cure, para mim é suficiente só que o Senhor me dê uma porta de emprego, que o Senhor me mantenha com saúde. Irmãos, vocês já pararam para analisar que às vezes nós agimos como prostituta? Ou seja, só fazemos interessado em receber algo em troca? Em tudo nós queremos receber algo em troca. Tudo que nós fazemos para Deus é querendo barganhar com Deus. E quando Deus não faz, quando nós estamos na bonança, tudo está perfeito, o que nós fazemos? O abandonamos. E o que eu queria chegar? O ponto que eu queria chegar é esse. Por que todas as vezes que o povo se rebelava contra Deus, o povo era obstinado, o povo não ouvia a voz de Deus, continuava no mesmo erro, na idolatria, na rebeldia, Deus ele enviava os assírios, Deus enviava os babilônicos, Deus enviava os amalequitas, Deus enviava os... Faltou o nome de mais uma tribo que tinha. Diversas tribos que tinham, irmãos. Moabitas, tinha Amonitas e uma diversa. Midianita, não tem muito, irmão. É tudo uma coleção de nitas, né, que Deus enviava ali. Os caldeus, né, que eram os babilônicos, Deus enviava o povo inimigo. E Abacuque, o próprio Abacuque questiona a Deus em Abacuque 2, quando Deus fala assim, Abacuque reclama da situação. Ele fala, Senhor, mas olha aí o que está acontecendo.
Olha tudo isso que está acontecendo, Senhor. O Senhor vai permitir a violência desse jeito? O Senhor vai permitir que o seu povo seja oprimido? O Senhor vai permitir que o seu povo seja injustiçado? O Senhor não é o Deus da justiça? E Deus vem e responde a ele. Fala, se prepara, porque eu mesmo estou usando os caldeus para punir a minha nação. Olha que revelação forte. Eu não tinha entendido antes. Mas tem uma conexão bíblica aqui, tremenda. Eu me refletindo sobre isso, mas por que, Senhor? Que o Senhor usou, tem algum significado. Por que o Senhor usou uma pessoa, um povo pior do que o seu povo, para corrigir o seu povo quando o seu povo transgride a tua lei, quando o teu povo anda, sai debaixo da sua presença? E é simples, irmãos. O povo que Deus está usando como ferramenta para punir o seu povo são ímpios, ou seja, são incrédulos, não conhecem a Deus, são pagãos. Deus não tem compromisso com eles, porque eles não têm compromisso com Deus. Mas o povo de Deus, que viu o mar se abrir, que viu milagres acontecer, conhecem a verdade, conhecem o livro da lei, a palavra de Deus. Esse povo, quando eles pecam, eles se tornam pior do que esse povo que não conhecem a Deus. Pegou? É muito simples. Se você analisar, é muito simples o raciocínio. Aquele povo não conhece a Deus e por isso está fazendo tudo de errado, ou seja, é o que a Bíblia vai dizer, tem uma gama imensa de mensagens como essa. Pedro dizendo em Atos, quando diz que todos vocês se arrependam, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo da ignorância é o quê? Quando você não conhece a Deus e você faz o que é errado, Deus não está nem aí para tu. Você vai pagar o preço. A consequência virá, mas não virá como virá para um crente que conhece a verdade e mesmo assim faz o errado, pratica a iniquidade, tá? E nós vemos lá em Hebreus 4, se não me falha a memória, não lembro o versículo, tá bom? Eu vou procurar aqui, se eu achar, eu coloco na descrição para você ler depois. E vai dizer que quando nós, depois de recebermos todos os rudimentos, depois de nós recebermos toda a verdade, toda a palavra de Deus, toda a orientação de Deus, conhecimento da verdade, quando nós voltamos às velhas práticas, nós crucificamos a Cristo novamente, tornamos a morte de Cristo em vão. Não é isso que aconteceu lá atrás? Ou seja, Deus trata o crente que se corrompe muito pior do que o ímpio que não conhece a Deus. Então é por isso que Deus usa o babilônico para poder punir o seu povo. E essa era a pergunta de Abacuque. Mas por que o Senhor vai usar um povo pior do que o nosso, pior do que a gente, um povo perverso para punir a gente? Simples, porque eles não conhecem a verdade. Mas vocês conhecem a verdade, vocês são pior do que eles. Você acha que vocês são melhores, mas vocês são pior do que eles, porque vocês conhecem a verdade e mesmo assim são obstinados. Mesmo assim não abaixam, não se dobram diante da minha palavra. Então eu vou usar eles para punir vocês, porque eles estão, nesse caso, estão me obedecendo mais do que vocês. Amém, irmãos? Lógico que é uma analogia, mas é algo muito claro. Por isso que Deus, não foi uma vez, Deus enviou diversas vezes. Lá no livro de Juízes nós percebemos Deus, toda vez que Deus falava, eu vou de encontro a vocês, eu vou punir, eu mesmo vou confrontar vocês. Deus enviava os midianitas, o povo, a nação inimiga, pagã, para poder punir o seu povo. Amém, irmãos? Então isso é muito sério. Nós precisamos entender isso. E a palavra de Deus traz esse ensinamento para nós, né? Sempre o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus tenho certeza que você concluiu aí, boa, perfeita e agradável. Então, quer ter certeza de sucesso na vida? E sucesso na vida, irmão, sucesso na vida não é esse carro bonito que você tem. Sucesso na vida não é essa casa bonita que você tem. Sucesso na vida não é esses sonhos mirabolantes que você tem, de viajar, de fazer isso, fazer aquilo, de ter muito dinheiro no bolso, ter uma conta regada.
viver uma vida regalada, né? Uma vida regada de riquezas. Isso não é sucesso, irmãos. Sucesso é você conseguir atravessar todos os desertos da vida, vencer todas as aflições e chegar no final, quando a nova Jerusalém descer do céu, ouvir o teu nome ecoar. Vai lá, João, vinde bendito do meu Pai. A coisa mais gloriosa, irmãos, aleluia, vai ser Deus chamar o meu nome naquele dia. Jonatas, vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você. É o que eu quero ouvir, irmãos. Isso é sucesso. Agora, eu ser chamado e honrado diante dos homens, que não pode fazer nada pela minha alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Tá? Então, são ensinos que a Bíblia nos traz. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável, ou seja, não muda. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Agora eu vou dar um resumo, tá, irmãos, de cada tópico. Mas você percebe como nós fomos enriquecidos nesse trimestre, tá, irmãos? Aqui eu estou dando só uma pincelada, mas é porque essa lição, na verdade, é um resumo de tudo que nós já falamos, né? É só mais uma pitadinha. Agora o tempero final que nós estamos dando aqui. Então, prática pedagógica, nós temos que seguir esse método que é estabelecido pela Casa Publicadora da CPAD, porque é um método ideal, né? Que foram homens preparados, homens que saíram das academias, homens que sabem como que o ensino ele é capturado com mais facilidade, como que o ensino é melhor aplicado. Então, por isso que nós devemos seguir a metodologia estabelecida, instituída, né, elaborada por esses homens. E aqui nós temos, na nossa lição, toda a revista da CPAD tem. E se você é aluno e não tem a revista de professor, você tem a opção do PDF, e no PDF você vai encontrar esses objetivos gerais, tá? Que é o que você precisa alcançar em cada um. Aqui, o primeiro, olha para você ver aqui na nossa revista, está escrito o seguinte: o primeiro objetivo é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Ou seja, não vai ter um dia que você vai falar, tá bom, já cheguei no topo. Não. Já acabou de ler a Bíblia toda? Já estudou a Bíblia toda? Continue estudando, leia de novo, até Jesus voltar. E pode ter certeza que você pode ler 200, 300 vezes a Bíblia toda, estudando. Você nunca vai captar toda a mensagem. Mas o dia essencial para a sua salvação, pode ter certeza que você vai captar, porque o Espírito Santo vai honrar a sua dedicação. Então, frisar agora o segundo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras, né? Ou seja, para você conseguir conhecer a Bíblia, conseguir estudar de uma maneira mais com êxito, alcançar êxito na leitura bíblica, você tem que estudar ao lado do autor, do Espírito Santo. Por isso que a ideia, tá, irmãos, eu quero aplicar isso aqui, por isso que a ideia principal não é você ler como você lê um livro qualquer, que você chega e senta na poltrona, pega o livro e começa a ler, mas é você dobrar o joelho e estabelecer um relacionamento com Deus, um tempo, se ajoelhe sem hora para levantar, irmãos, tá? Se ajoelhe e pense assim, eu vou falar tudo que eu tenho que falar, eu vou conversar com Deus, conversar, dialogar. Quando você senta para conversar com um amigo, você vai sem tempo para levantar,
você põe o papo em dia, você fala o que tem que falar, e enquanto você não termina, você não sai do lugar. Então faça assim com Cristo, faça assim com o Senhor Jesus, faça assim com o teu amigo Espírito Santo. Dobre o joelho e converse com Ele sem hora para acabar. Converse com abundância, porque somente assim nós seremos introduzidos nas profundezas do Espírito. Aí sim, depois de ler, irmãos, se levanta, pegue a Bíblia e começa a ler. E eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo vai te direcionar um texto. E o próprio Espírito Santo vai começar a te ensinar, assim, assim, assim. Vai te ensinar como aplicar, tá? Eu já lembro de situações de eu saber que eu ia pregar à noite e eu não tinha nada, irmãos. Bom, aqui vocês estão vendo que os equipamentos tá tudo caindo, né? Eu ainda estou preparando meu ambiente aqui, tá, irmãos? Então não repara não. Pobre é terrível. Louvado seja Deus. Pobre mais rico da graça, então é o que importa. Então, irmãos, o Espírito Santo. E já teve vezes que eu sabia que eu ia pregar à noite e o Espírito Santo de Deus não me revelava nada. Até que eu dobrei o joelho no chão. Quando eu dobrava o joelho no chão, quando eu dobrei meu joelho no chão, na mesma hora veio o sermão, e o sermão veio como uma visão, foi algo assim notório, e me mostrou, como se Deus estivesse me mostrando através daquele texto a situação que estava a igreja. E naquele dia, irmãos, cá para nós, né, os pregadores experientes, sabem que para preparar um sermão leva dias, demora. Até que um sermão seja gerado, é muito choro, é muita oração. Mas quando Deus quer revelar, irmãos, eu orei e na hora que eu estava de joelho, Deus já revelou. Na hora que eu levantei, eu falei, meu Deus, agora entendi. Na hora que eu levantei, irmãos, foi no momento que a minha esposa estava tomando banho para ir para o culto, eu não tinha tomado banho ainda. Foi o tempo exato para eu preparar um sermão que eu nunca tinha pregado na minha vida. E quando eu cheguei na igreja, Deus operou profundamente através daquele sermão. Ou seja, era a palavra que Deus tinha para aquele dia. Mas Deus estava esperando o quê? Eu dobrar os meus joelhos para que Ele pudesse falar comigo. Então eu preciso mostrar voluntariamente que há disponibilidade em mim. Quando você se dobra, você está dizendo, Senhor, eis-me aqui, pode usar, pode me gastar. Pode me gastar na sua obra. Eu quero. Como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quando Deus vê essa voluntariedade no nosso coração, é o momento que Ele vai falar, agora encontrei um homem, agora encontrei uma mulher, agora encontrei uma adolescente, um adolescente que eu posso usar. Amém? Então, busca o Espírito Santo antes de ir para a Bíblia. Terceiro, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária da vida do crente. Sobre essa questão da leitura, eu já expliquei. Mas a escola dominical, também tenho enfatizado desde o início, é muito importante, irmãos. A escola bíblica dominical, ela é algo primordial para a nossa vida. Tá bom? Eu costumo dizer que há pessoas que pensam que o culto de escola bíblica, na verdade, é o dia de descanso para muitas pessoas. Toda vez que o pastor anuncia, quer seja no domingo, quer seja na segunda-feira, o pastor anuncia, nessa segunda vai ter oração e estudo. Por que vai metade da igreja só? Por que vai minoria da igreja só? Simples. Porque as pessoas encontram nesses dias de estudo um dia de folga, um dia de descanso. Então eu não preciso ir na igreja, porque não é o que eu gosto. Porque as pessoas vão na igreja porque gostam do louvor, que gostam das pessoas, gostam do movimento que cada culto traz. Por isso que uma campanha é diferente de um culto normal. Então, ou seja, as pessoas estão acostumadas com isso. E o problema é que isso acaba nos tirando do foco principal. A simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós corremos o risco sério quando nós buscamos subterfúgios para o nosso tempo dentro da casa de Deus se tornar mais do nosso agrado. Quando nós buscamos esses subterfúgios, nós acabamos correndo um risco sério aí
de estar moldando o evangelho segundo o nosso querer. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós perdemos a vontade de Deus. Nós escolhemos a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. E nós acabamos perdendo muito. Tá, irmãos? Então, grave isso. Precisamos estudar a Bíblia? Sim, mas estude do jeito certo. Porque ensinar a palavra de Deus não é de qualquer maneira. Há um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos antes de concluir essa aula. Já estou concluindo. Que é o texto de Tiago, capítulo 3. É um texto que eu sempre li, sempre ouvi pregações diversas sobre esse texto, que é o texto famoso que fala a respeito da língua, o poder da língua, né? Vai falar que de uma fonte não pode jorrar duas águas diferentes, uma água doce e amarga. Tem que ser compatível. De uma figueira não se colhe azeitona, né? E ele vai falando. Então, irmãos, ou seja, se estamos produzindo algo que não vamos dizer assim, que não é de acordo com a nossa folhagem exterior, significa que está em algo de errado ainda em nós. Ainda existe algo em nós que precisa ser mudado. Porque às vezes nós trazemos uma folhagem, uma roupagem exterior que aparenta, é figueira. Mas quando você olha, é azeitona. Tem uns que é jabuticaba. Então, irmãos, a gente brinca, mas o assunto é sério. Tá, irmãos? Nós precisamos produzir bons frutos. Tá? E só iremos produzir se estivermos baseados na figueira verdadeira, tá bom? E a Bíblia, eu gosto de dizer isso. A Bíblia, ela só tem todo o texto que você pegar, ela só tem uma interpretação. Antes de entrar no texto que eu falei que eu vou citar, ela só tem uma interpretação, tá? Uma interpretação. Interpretação é o quê? Entender o porquê. Vamos lá, uma carta de Paulo. Por que Paulo enviou essa carta para Efésios? Por quê? Aí você vai entender por que ele enviou essa carta para Efésios. Porque lá estava tendo divisão na igreja. Então a interpretação é essa, né? É sobre a divisão na igreja e ele vai o jeito que ele vai reagir, a orientação que ele vai passar para aquela igreja para tratar essa divisão é o que a gente vai enxugar. E é o princípio que a gente vai adquirir para poder aplicar em nossos dias também. A interpretação é isso, quando você entra no texto e você retira ali o contexto, você entende o porquê Paulo fez isso. Tá bom? Quando você lê o texto lá embaixo e depois você vai subindo para encontrar aonde está o início do diálogo. Tá bom? Para entender qual a procedência. Tá? Então isso é interpretação. Tá bom? Agora, há alguns gêneros literários que são diferentes. Por exemplo, parábola. Parábola só tem uma interpretação. Tá? Aplicações, irmãos, são várias. Aplicações de qualquer texto na Bíblia são várias. Tá? A aplicação é quando nós pegamos lá, por exemplo, vamos lá. Nós vamos pegar lá a parábola da ovelha perdida. A ovelha saiu, né? E a gente aplica como aquele irmão que saiu da igreja, que se afastou. Né? A gente tem até hinos, volta a ovelha perdida, tem na harpa cristã, se não me falha a memória. Mas é uma maneira de aplicar. Mas qual que é o contexto? A interpretação primária, qual que é? Aí você estudando, você vai entender que a ovelha, na verdade, e a dracma era uma preparação que Jesus estava fazendo para culminar no filho pródigo. No filho que saiu e no filho que ficou. Ou seja, a ovelha era o filho que saiu, porque o filho se perdeu aonde? Fora de casa. Quando ele saiu de casa, ele se perde. Agora, o filho que ficou dentro de casa. Muitas vezes nós passamos desapercebidos e achamos que ele era o bonzinho, mas não. Quando o outro filho volta, a gente entende. Esse filho que está dentro de casa é o princípio, é o que perdeu os princípios. Por quê? Porque alguém que perdeu o valor, alguém que recebeu valores de outra pessoa, às vezes nem é mais valor aquilo.
Às vezes aquilo não é nem mais valor, é apenas uma tradição que foi passada. Já perdeu o valor há muito tempo, mas como foi passado por tradição, continua se fazendo. Tá? Então, aquela moeda dentro de casa foi aquele filho que se perdeu dentro de casa. Por que se perdeu? Porque ele era um servo excelente, mas já não praticava o amor. Por quê? Quando seu irmão volta, ele questiona, ele fica na porta, vê a festa lá dentro e fala: não vou entrar. Por que não vai? Porque veio esse teu filho. Veio esse teu filho e você deu uma festa para ele. E eu tô com você sempre e você não fez nada por mim. Irmãos, e aqui está a interpretação. Aonde Jesus estava quando ele estava contando essa parábola? Isso no espaço geográfico onde ele estava. Jesus estava dentro de um lugar, comendo com publicanos e pecadores. Leia Lucas 15, 1 e 2. Ele estava comendo com pecadores e publicanos, cobradores de impostos. Lá fora vêm os escribas e os fariseus, que são o quê? A religião da época, que servia a Deus, ou deveria servir, né? Que conheciam a palavra. Jesus ele vai lá fora na porta e conta essa parábola para eles. O filho saiu, essa é a parábola. O filho saiu, mas hoje ele voltou, se arrependeu, porque melhor é um pecador arrependido do que um santo. É melhor um pecador arrependido do que um santo hipócrita. Jesus ele está falando para quem? Para os escribas e fariseus que questionaram ele por estar comendo com o pecador. Então ele está falando o quê? Eles estão lá dentro. Tem espaço para vocês também. Você percebe que na parábola o pai está chamando o filho para dentro? Termina com o filho que estava dentro fora e o filho que estava fora dentro. E ali, na vida real, Jesus estava com o filho, com os publicanos, Jesus estava com os pecadores, com a pior casta ali com ele. Ou seja, com os filhos que se arrependeram, estava lá dentro. Mas agora ele estava olhando para aqueles escribas e fariseus. Vocês querem entrar? Entra. Tem lugar para vocês na festa também. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: vocês não entram porque vocês não querem. Para que criticar se você não quer entrar? E você já percebeu que tem pessoas dessa forma que, para criticar, criticam o evangelho, criticam com quem você anda, critica da maneira que você faz, mas não tem coragem de provar, não tem coragem de entrar para ver, não tem coragem de pagar para ver se esse evangelho de fato muda vidas. Porque uma vez que ele entrar, o amor de Deus vem e o alcança e o transforma. Amém, irmãos? E o texto que eu ia passar agora para finalizar, por isso que eu digo, ser mestre de acordo com a palavra de Deus, é mestre que se aplica. É doutor, né? É ensinador. Você ser ensinador na casa de Deus é algo muito sério. E Tiago vai falar em Tiago 3, muitos de vocês não sejam mestres, porque com maior rigor vocês serão cobrados. E ele vai transcorrendo o texto, dizendo, o homem que não erra nas palavras é um homem perfeito. E ele vai avançando até que ele chega aonde? O homem que controla a sua língua. E ele vai falando que a língua é como um leme, vai falar que a língua é como um fogo que incendeia. Ou seja, o que ele está trazendo? A aplicação que muitos usam, primeiro, é no formato geral. Nós usamos essa aplicação no geral, para todos. Mas, primeiramente, a primeira interpretação é para quem? Para quem começou dizendo sobre o mestre. Ele estava falando para mestres. Toma cuidado com o que vocês falam. Por quê? Porque a língua ela é um membro tão pequeno, mas o ensino que você transmite errado, você pode comprometer vidas, você pode comprometer famílias, você pode incendiar lares, você pode acabar com casamentos, com laços familiares. Amém? Então, tome cuidado. Quer pregar? Pregue. Mas não busque polemizar as coisas. Não busque apenas, que tem aqueles que gostam de causar polêmica, colocar dúvida na Bíblia. E todos que, tá vendo? Só de falar disso eu fico nervoso já, começo a bater nas coisas.
Então eu tô nervoso o tempo todo, né? Porque eu já bati nesse microfone um monte de vezes. Vou arrumar um jeito de fixar eles, tá, irmãos? Mas todas as vezes que as pessoas tentam colocar dúvida, quando pega lá, aqui, irmãos, aqui, ó, tem um problema, tem um erro aqui na Bíblia. Até hoje, eu não encontrei o erro. Na hora que a pessoa fala, ó, tem um erro aqui, na mesma hora eu rebato. Na mesma hora que alguém fala, ó, isso aqui a Bíblia está errado, foi um erro, tá? Na mesma hora eu levanto as minhas mãos. Por quê? Numa escola bíblica dominical, é antiético você parar o professor e o corrigir de qualquer assunto que seja. Mas quando ele diz que a Bíblia está errada, meu irmão, eu perco a ética. Se alguém fala que a Bíblia está errada, que algo está errado, eu busco a resposta na hora. Se eu tiver na hora, eu já levanto a mão e na mesma hora eu deixo a ética no banco de reserva, porque eu não aceito que alguém trate a Bíblia como algo errôneo, como algo equívoco, tá? Porque sempre eu falo que se há algum erro na Bíblia, esse erro está nos seus óculos interpretativos. Se você lê a Bíblia direito, você vai entender que não há erro na Bíblia, tá bom? Nós sabemos que ela não está na ordem cronológica, mas está na ordem lógica, tá? Mas quando você lê com dedicação, você consegue ligar os pontos, né? Quando você lê lá os profetas menores, você sabe que Oséias, que Oséias, que a maioria dos profetas menores estava onde? Lá em 1 Reis, 2 Reis, ou seja, lá atrás. É só quem lê com amor que vai entender isso, tá, irmãos? Então, meu conselho é esse. Faça com dedicação, faça com amor. Se for pegar para ler a Bíblia, se isole, liga o sonzinho ali com um fundinho musical que já é atestado, tá, cientificamente, que quando você ouve um fundo musical na hora que você está estudando, você consegue captar melhor aquilo que você está estudando. Amém? Então, irmãos, essa é a aula de hoje, tá bom? Espero ter contribuído nesse trimestre para a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua casa. E qualquer coisa, estamos aí, manda um comentário, tá bom? Deixe o seu like para ajudar a fortalecer o canal e fazer a palavra de Deus ir mais longe. E também compartilhe nas suas redes sociais, se for possível. Avisa lá, tem um irmão lá meio estabanado, um irmão lá que joga microfone, que bate na mesa toda hora, a câmera quase cai, mas ele é gente boa. Amém, irmãos? Ele é uma benção. Então Deus abençoe você e a sua casa. Um abraço do teu irmão Jonatas.